que serve o etomidato na pediatria? Gente, o etomidato, ele é um sedativo, hipnótico também, ele é um derivado imidazólico e ele é altamente utilizado na emergência. Por quê? Ele é utilizado para fazer a sedação imediata naquele paciente, mas ele não pode ser usado como uma sedação contínua, porque está associado a aumento de mortalidade quando utilizado na UTI. Então, o etomidato é uma ótima droga para fazer sedação na emergência, preciso entubar, preciso fazer um procedimento aqui doloroso, etc. Então, é uma medicação que a gente usa na emergência. Ele é um sedativo hipnótico, tá? Ele é usado principalmente na indução de anestesia. Ele também tem uma outra vantagem, ele não tem efeito, não, ele tem uma vantagem, que eu não falei de nenhuma vantagem aqui agora, né? Então não é outra vantagem. Ele tem uma primeira vantagem. Ele não tem efeito de depressão cardiocirculatória importante. Então, ele é uma droga muito boa para ser usada em pacientes com comprometimento hemodinâmico e com doenças cardíacas. Então, o etomidato é essa droga de escolha na indução, tá? Não pode ser utilizado continuamente. E ele também tem uma segunda vantagem muito importante que faz do etomidato ser a droga de escolha para pacientes vítimas de TCE. Ele diminui o fluxo sanguíneo cerebral e também diminui o gasto de oxigênio pelo cérebro. E isso faz o etomidato virar a droga de escolha para a sedação de pacientes vítimas de TCE. Especialmente se tiver pressão arterial diminuída nessas situações. Então, traumatismo crânioencefálico, a gente vai pensar em usar quem? O etomidato, na hora de fazer uma sedação aí para entubar, para algum procedimento, tá? Então, o etomidato seria a droga de escolha para o TCE. E aí, então, eu falei duas vantagens, né? Mantém a função cardiovascular, ele é seguro para ser utilizado no paciente com comprometimento cardiovascular e ele é seguro para ser utilizado no TCE. Porém, ele tem um grande problema e uma grande contraindicação. Ele vai inibir a 11-beta-hidroxilase e dessa forma ele vai suprimir a síntese de colesterol, de mineralocorticoides, de colesterol não, gente, de cortisol, tô louca aqui, de cortisol, então de mineralocorticoides e glicocorticoides pela adrenal. Então, a gente vai ter uma diminuição na síntese desses hormônios, né, dessas substâncias, e essa diminuição pode durar até 72 horas após a única dose de etomidato que o paciente recebeu. Então, ele vai suprimir a suprarrenal. E aí, se você já tem uma criança com insuficiência adrenal, não é uma droga que pode ser utilizada, porque você vai causar ainda mais uma supressão da adrenal, tá? Então, é uma droga que está contraindicada em pacientes que têm alguma insuficiência adrenal. Da mesma forma, quando a gente pensa em pacientes com sepse ou choque séptico e que podem evoluir com insuficiência adrenal, lembra que a gente acaba utilizando hidrocortisona para pacientes quando você suspeita que tem uma insuficiência adrenal no tratamento do choque séptico, quando eles não respondem bem, né, às doses de catecolaminas, a noradrenalina ou adrenalina. Então, olha só, se você está frente a um paciente séptico e precisa sedar para fazer uma intubação, não deve-se escolher o etomidato, por causa deste efeito de suprimir as glândulas adrenais, tá? Então, o etomidato, ele não é a droga de escolha para pacientes sépticos. Inclusive, no Surviving Sepsis Campaign de 2020, que foi aquela publicação, é a publicação mais recente até o momento, sobre o manejo da sepse e do choque séptico pediátrico, o etomidato está contraindicado a ser utilizado em pacientes com sepse ou choque séptico. Tudo bem? Escolha outra droga. Não tem outra droga? Tudo bem, vou usar o etomidato, mas se possível, usar alguma outra droga, tá? Então, a gente tem que equilibrar muito bem os riscos e benefícios. Resumo da ópera, quando que você vai utilizar o etomidato? O etomidato é principalmente utilizado na sedação de pacientes vítimas de traumatismo crânioencefálico ou que tem uma cardiopatia, alguma doença cardiocirculatória muito grave,
tá? Aí sim seria utilizado. E lembrando que deve ser utilizado, não é para ser utilizado em dose contínua, tá? Assim, uma sedação contínua. Ele tem que ser utilizado para fazer uma sedação em bolos. A dose, né, que a gente vai utilizar do etomidato é de 0,1 a 0,3 miligramas por quilo, essa dose em bolos, e nós podemos fazer doses adicionais de 0,05 miligramas por quilo a cada 5 minutos até atingir a sedação que você deseja, tá? No máximo aí 0,6 miligramas por quilo de doses que a gente vai fazer. É importante lembrar que ele causa dor na hora da infusão, assim como o nosso amigo Propofol, que é a próxima droga que nós vamos falar. Então, você pode fazer um bloqueio com lidocaína antes, né, se o paciente estiver acordado, ou se não rolar, vai sem bloqueio nenhum, mas é um bloqueio com garrote, né, você faz o garrote ali venoso com a lidocaína e depois utiliza a droga na mesma veia, né, o etomidato na mesma veia. Então, lembrando que ele pode causar essa dor na hora de infusão. Tudo bem?